durante o ano sempre tem aquele filme que você nunca ouviu falar, que você não dá nada, mas o negócio vem do nada e te surpreende. E eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é justamente isso, porque hoje vamos falar de O Menu. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Hoje vamos falar de O Menu, um filme que saiu no finalzinho do ano passado, gerou bastante burburinho, uma mescla de terror, suspense com comédia e que deu o que falar. Só dando aquele adendo de que esse vídeo ele não tem spoiler sobre o filme e que se você quiser ver o menu, ele tá disponível lá no Star Plus. E eu também quero agradecer a Andressa Lima que comentou pedindo um vídeo sobre o filme e aí eu resolvi aqui comentar um pouco dele pra vocês. Últimos adendos aqui, eu só peço pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o seu like se gostar do vídeo, se você quiser e puder, compartilhar esse vídeo com amigos familiares que gostam de dinâmica, ajuda o canal a crescer cada vez mais. E porque eu garanto que vão gostar do conteúdo. No mais é isso, bora pra sinopse! Um casal é convidado a participar de um jantar liderado pelo chefe Slowik. Em seu restaurante, o chefe organiza uma experiência gastronômica única, em que ele serve pratos específicos para cada um de seus convidados em meio a uma ilha paradisíaca. No entanto, os maneirismos de Slowik começam a tornar a experiência um tanto exótica, mas quando ele começa a servir pratos peculiares, toda a experiência se torna um inferno. O Menu foi dirigido por Mark Millar, sendo esse daqui o seu segundo trampo como diretor de um filme, mas ele é um cara que ele tem bastante experiência com séries de TV no geral. E assim, é bastante série e é série boa. E cara, falar do Menu assim, fazer uma propaganda pra alguém, recomendar ele é até meio difícil, porque sempre que você dá uma sinopse, dá uma palhinha ali da história, automaticamente todo mundo já pensa que esse filme é sobre uma coisa: canibais. E assim, não precisa mentir, se você nunca ouviu falar sobre esse filme e você escutou a sinopse que eu falei, automaticamente você pensou que esse filme é sobre canibalismo. E eu já digo que não, ele não é. Ao menos não necessariamente. E agora que eu instalei essa dúvida na sua cabeça, é ou não é, agora eu consigo destrinchar um pouco mais do filme aqui, deixando um pouco em aberto sobre o que é ele. Isso porque o que a gente tem aqui é mais um desses filmes que são meio que uma amálgama de gêneros. Porque numa essência maior aqui, esse filme, ele é predominantemente um thriller com seus toques de terror, suspense, reviravoltas e coisas desse tipo. Mas ao mesmo tempo a gente também tem bastante toque de comédia, e é aquela comédia mais sarcástica, mais ácida, que insere situações que você assiste e ri, mas você dá aquela risadinha de nervoso, sabe? E também, como não pode faltar em nenhum filme de hoje em dia, parece, né? Porque parece que é um pré-requisito você fazer um filme sempre colocando isso, que é você colocar as tais críticas sociais foda. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é como o diretor, ele consegue pegar todas essas coisas e ele ir inserindo cada um desses gêneros gradativamente, sempre dando meio que pinceladas daquilo que o filme tem pra trazer. Vou dar um exemplo aqui mais ou menos de como funciona. Porque o filme começa e de início você tem o casal indo até a ilha paradisíaca e lá tem todo o tom cômico que você vai ver no filme. A ilha é apresentada, o chefe, os funcionários, todos os convidados ali que são ricos, cheio de maneirismos. Depois disso o filme ele começa a inserir os seus toques ali de suspense, mostrando um pouco o chefe Slowik de longe, né? Aquela direção bem de terror, aquele cara na penumbra, sem mostrar muito bem quem é, como se ele fosse até um monstro. Mas ele não perde a comédia aí, ele continua trazendo isso, porque a gente tá no começo do filme, ele tá apresentando as coisas, ele traz leveza, ele vai mostrando cada um dos personagens nas suas mesas, mostrando seus maneirismos, suas personalidades exóticas. E aí então que nós temos um ponto de virada muito importante aqui na trama, que basicamente some com esses tons cômicos, deixa bem ali superficialmente e sobe com o thriller, com o suspense, com a tensão, com os perigos nas situações. E junto disso, o filme ele começa a abordar cada vez mais a sua crítica social que ele quer fazer. E eu curto muito tudo isso, eu gosto que tudo isso é feito mesclado, porque diferente do que eu tô falando aqui, talvez tenha deixado parecer, o filme ele não faz esses temas surgirem naquela cara de sketch, nada segmentado, o roteiro ele não para e te dá suspense, para, te dá comédia. Tudo junta muito bem. Porque sim, ao mesmo tempo que uma parte do filme foca mais num tipo de filme, uma parte do filme foca mais no
num outro gênero, essas transições elas acontecem de forma muito fluida e natural. A sensação que me dá até é um pouco que nem o Triângulo da Tristeza, que eu até comentei esse ano, e até outros filmes que fazem meio que isso, uma amálgama de gêneros. O Parasita também tem bastante disso, eu sempre falo dele, que é algo que junta legal. Obviamente isso daqui não tá no nível do Parasita, mas é mais pra você entender essa mescla de gêneros. Agora, uma coisa que a gente tem que comentar é sobre o andamento da história, porque eu gostei bastante de como o filme ele vai encaminhando, como ele vai apresentando ponto por ponto da sua trama. Eu acho até que ele sabe trabalhar muito bem um detalhe muito importante nos thrillers, que é saber explorar esse suspense, esses mistérios com relação ao espectador. Um exemplo mesmo é quando alguma coisa absurda acontece ali no restaurante, você como espectador fica pensando se aquilo é real, não é real. Porque o filme ele te apresenta aquele chefe como sendo um chefe renomado, mundialmente conhecido, então essa coisa absurda é absurdo mesmo? É algo encenado? Como é que funciona isso aqui? E isso é tudo muito bem feito porque o roteiro ele é bem escrito, a direção ajuda demais, principalmente nessa questão da construção do suspense, ele insere um ar cômico aqui, mas também por causa dos personagens, principalmente dos dois principais personagens, que são o personagem da Anya Taylor-Joy e o Chef Slovic, brilhantemente interpretado aqui pelo Ralph Fiennes. Até uma coisa que eu gosto muito aqui é que você assistindo esse filme pela primeira vez e tudo mais, você tem uma percepção da atuação do Ralph Fiennes que é diferente de quando você termina, vê fotos, vê vídeos depois. Porque quando você termina, você descobre coisas novas sobre esse personagem. Elas são apresentadas de pouco em pouco sobre o background dele, sobre quem é esse cara. Então depois você vê alguma cena mais no começo do filme e você entende aquela expressão que aquele personagem tem, o significado de um sorriso que esse cara tem, o significado de uma franzidinha de sobrancelha que ele faz ali naquela cena. É uma atuação que, na moral, é espetacular, cara. Tem até uma sequência ali no final que ele tá conversando com a personagem da Anya Taylor-Joy, que é a Margot, que ela pede um prato muito específico pra ele, cara. E a reação dele é algo contido, mas ao mesmo tempo diz tudo, cara. É realmente uma atuação que chama atenção e que merece destaque. No entanto, conforme o filme ele vai se encaminhando ali pro seu fim, ele vai abordando ainda mais a sua crítica, a sua sátira que ele faz à sociedade, falando sobre quem serve, quem é servido, sobre pobre, sobre rico, quem tá no topo, quem tá embaixo. Ele aborda tudo isso e ele até aborda bem esses temas. Pra você ter noção, ele até aborda esses temas com uma simples frase que é quem é você? Que no começo parece dizer pouco, mas diz muito dentro dessa trama. Mas como eu disse, conforme ele vai explorando essa sua crítica satírica, eu acho que a história ela vai se perdendo um pouco. Primeiro porque eu acho que ele perde um pouco o cadenciamento da trama, ele acaba focando muito mais na personagem da Margot, até mais do que o personagem aguenta em si, e ele sai um pouco do seu minimalismo, um filme que se passava basicamente todo dentro de um só lugar, e ele se expande, abre um pouco mais, abrindo pro seu mundinho, e aí, queira ou não, ele acaba querendo abraçar mais do que o seu abraço consegue. E pra mim, esse filme ele tem um furaço de roteiro, cara, que é justamente o seu final. Porque o final desse filme, pra mim, ele é incompatível com como a trama tava indo. Porque no final a gente tem essa cena que eu já fiz menção aqui, que é a Margot pedindo um prato específico pro chefe, e essa cena ela tem um significado importantíssimo e de grande significado dentro da trama. Mas quando essa cena acontece, todo o filme ele tá se encaminhando para um grande finale, um momento catártico, aquele momento de explodir cabeça, cara. Só que o problema disso, velho, é que quando essa cena acontece, que eu falei aí, desse prato específico, essa cena, o reflexo dela acontecer, era um final diferente desse grande finale que ele preparou. Só que o filme ele não desiste do seu grande finale, ele vai por esse lado, só que acaba ficando incompatível com esse outro detalhe que nos tinha sido apresentado, entendeu? Não posso falar muito aqui, porque seria meio um spoiler, mas
quem assistiu vai estar entendendo talvez o que eu estou falando. O menu, fazendo uma analogia até ao que o filme fala, ele é uma experiência, cara. É claro que aqui a gente não tem o melhor filme de todos os tempos da última semana, que nem todos os filmes que lançam por aí, mas é inegável que esse filme, quando ele acerta muito bem tudo que ele se propõe, mesmo ele escorregando num detalhe ou outro aqui e ali. Você tem uma crítica boa, toda essa amálgama de gêneros, a comédia, a sátira, o drama, o terror, suspense, funciona muito bem, os personagens são interessantes e queira ou não, esse filme aqui ele é um prato cheio, ó a piada, pra quem curte um Masterchef, programas de culinária ou até esse mundo gastronômico. A minha maior crítica é que a história, sim, ela se perde indo pros seus finalmente, mas que não apaga essa experiência, esse filme que é tão gostoso e divertido de se assistir. Sendo assim, a minha nota para O Menu é um delicioso, cara. 7,5. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais sugestões de vídeo aqui pro canal, deixa aí nos comentários. E você, assistiu o menu? Gostou, não gostou? Se interessou através do vídeo? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.